Ontem ele repetiu que o senhor criou o kit gay. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele é um grandíssimo mentiroso. Por que ele não me enfrenta, por que ele não me pergunta num debate sobre isso? Você acha que uma professora brasileira, primária, ia aceitar esse tipo de coisa dentro da sala de aula? É um desrespeito ao magistério, é um desrespeito às professoras, é uma mentira deslavada. Agora, o ministro da Educação, Fernando Haddad, diz que ainda nem foi aprovado. Esse material está sendo produzido há mais de um ano, então teve muitas idas e vindas. O MEC recomenda alterações, recomenda modificações, e o material vai sendo refeito a partir da perspectiva do Ministério da Educação. Na Câmara dos Deputados, em novembro, o secretário conta, em tom de galhofa, que os responsáveis do MEC pela campanha ficaram 3 meses discutindo a cena. Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou com um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Nós estamos em um país onde dizer que o órgão excretor não reproduz é crime. Onde você dizer que uma pessoa não merece ser estuprada é crime. Mas agora o tiro saiu pela culatra. Porque eu passo a apoiar o Bolsonaro depois da canalice que vocês fizeram. A única coisa que eu me pergunto é como o Bolsonaro pode presidir, sendo que no parlamento e no Congresso está apinhado de canalhas, de vagabundos, de esquerdistas. Mas ele é o único candidato de direita que nós temos. Direita conservador. De quem não tem projeto. Ele não tem projeto para o país, a não ser armar as pessoas para que elas se matem. Só isso que ele sabe fazer. Olha só, de 88 para cá, é só fazer as contas aí, quantos anos são, ok? São mais ou menos 90 emendas da Constituição. Então aí são 4 ou 5 emendas por ano, metade proposta pelo Poder Executivo. Ou seja, cada legislatura, não mais que 10 deputados têm emenda aprovada. Isso é motivo de glória, não de chacota. E os projetos de lei? Os projetos, não andam. Eu tenho projeto, por exemplo, voltado para a de segurança, muitos, eu devo ter lá uns 50 projetos. Não é mais do que isso não. Vale muito mais um bom projeto. Agora, o grande trabalho que eu vejo meu é evitar que certos projetos, certos maus projetos, prossigam. Sabe o que é o Bolsonaro? Vou dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento do neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, um neoliberalismo desalmado, que corta direitos trabalhistas e sociais, com um fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. Nesta sexta-feira, 12 de outubro, o candidato à presidência Fernando Haddad, do PT, fez declarações caluniosas e preconceituosas que atingiram milhões de cristãos da Igreja Universal do Reino de Deus. Além disso, tentou promover uma guerra religiosa entre católicos e evangélicos, demonstrando uma falta de sensibilidade tremenda nas suas declarações, considerando o feriado religioso e também o local de sua coletiva de imprensa, que também era um local religioso. Curioso, Haddad, é que quando o bispo Macedo apoiou o Partido dos Trabalhadores, o PT, os ex-presidentes Lula e Dilma, o apoio do bispo Macedo, da Universal, era muito bem-vindo, né? Mas agora, quando o líder da Universal declara um apoio a um outro candidato, então ele deve ser ofendido de forma tão agressiva e caluniosa como você fez nesta sexta-feira? Sabe, charlatanismo, no meu dicionário, é mentir para as pessoas em troca de votos, em troca de um benefício, é mudar a cor em época de eleição. Fome de dinheiro tem o partido político que o senhor representa, que assaltou estatais, os cofres públicos para sustentar uma estrutura de poder que a justiça, a própria justiça brasileira, definiu como organização criminosa. Para o conhecimento do senhor Fernando Haddad, em 2017 apenas, os programas sociais da Universal atenderam mais de 9 milhões de brasileiros que permaneciam invisíveis ao governo. Moradores de rua, viciados em droga, presidiários, familiares desses presidiários, mulheres vítimas da violência doméstica, idosos abandonados, policiais militares oprimidos, jovens das periferias
das grandes cidades, empresários falidos, toda essa assistência prestada a custo zero aos cofres públicos. Então, com esta fala criminosa, o ex-prefeito de São Paulo desrespeitou não apenas os mais de 7 milhões de membros da Universal, mas a todos os brasileiros que não querem mais a volta, a continuidade de um partido que tem como projeto a destruição dos valores cristãos, como a família, a honra e a decência. Aliás, falando em valores cristãos, Haddad, você conseguiu, numa mesma coletiva de imprensa, condenar um ativista que teria agredido a fé católica, a Igreja Católica, e nessa mesma coletiva de imprensa você faz o que você condenou este ativista de fazer. Você agrediu um dos maiores líderes religiosos do Brasil. E a sua vice, então? Afinal, ela é cristã ou não é? Isso é que as pessoas realmente querem saber. Vamos assistir. Tem tudo, né? Então, assim, gente, não caiam nisso, né? Nunca eu fiz, nem a frase, que é água, nem a frase sobre Cristo é minha, nem a camiseta sobre Cristo é minha, né? Eu respeito muito a minha religião, que é o cristianismo, e a religião de todo mundo. Eu respeito muito a minha religião, que é o cristianismo, e a religião de todo mundo. Eu respeito muito a minha religião, que é o cristianismo, e a religião de todo mundo. Dia do nosso calendário útil, então, brasileiros que não são cristãos como eu, brasileiros que não são cristãos como eu, brasileiros que não são cristãos como eu respeito muito a minha religião, que é o cristianismo, e a religião de todo mundo. Brasileiros que não são cristãos como eu sejam penalizados, não é? Afinal, ela é cristã ou não é, Haddad? É isso que nós precisamos saber, são essas coisas que a gente precisa saber, a verdade. Ninguém tem obrigação de ser cristão ou não no Brasil, todo mundo é livre. Isso que é o Bolsonaro. Sabe o que está por trás dessa aliança? Em latim, chama aura sacra fames, fome de dinheiro. Só pensam em dinheiro. É isso. Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância, o arauto da intolerância. Se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes, porque legaram a nós brasileiros 62 bilhões abaixo da linha da pobreza. O blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. A família brasileira sobre a qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais. Um país que não oferece oportunidades à família. Um país que não oferece a principal oportunidade, que é o emprego. Porque entre jovens, e certamente a mãe e o pai dessa família desesperado vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país. E nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos. Esse é o legado que o PT nos oferece. Embora o seu discurso seja outro, o seu discurso seja da ficção, seja o da geração de falsa expectativa. É o discurso da mentira. O PT é a crença na ignorância. A desinformação não é minha. A realidade brasileira cruel, dramática, nos ensina que há milhões de brasileiros sofrendo em razão de um sistema corrupto e incompetente que foi conduzido pelo PT nos últimos anos. O Bolsa Família não é do PT, veio de antes, mas o PT o aproveitou para assaltar também, porque o Ministério Público denunciou agora 2 bilhões e 500 milhões de reais de desvio no Bolsa Família, roubando os pobres desse país, para atender 500 pessoas que certamente são militantes, daqueles que carregam a sua bandeira agora na campanha eleitoral. Um forte abraço!